Você ouve agora Recuperação. Apresentação: José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, Alexandre Araújo em recuperação. Boa tarde a todos, meu nome é Alessandra Dio, sou psiquiatra. Vamos à oração? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. José, só por hoje. É só por hoje. Um dia de cada vez. Bem, amigos ouvintes, é com alegria que nós iniciamos mais esse programa Recuperação. Nosso assunto aqui, vocês sabem, é um assunto razoavelmente complexo, ou muito complexo, depende de como a gente entende também isso, né? Porque a gente fala de drogas e muitas vezes, Alessandra, a gente fica demonizando droga como se droga, nós não fôssemos uma droga também, literalmente. Nós somos composto aí de um monte de substâncias e as que estão do lado de fora estão pro lado de dentro. Desde a fotossíntese lá dos produtozinhos que são criados naturalmente, então a gente pode dizer que drogas são coisas da vida de Deus, né? E nós interagimos naturalmente com elas, os animais interagem, a alimentação tem droga, né? E a gente tendo essa visão, fica muito melhor da gente entender esse problema. Eu queria repetir aqui, nós falamos sobre droga. Não, nós falamos sobre seres humanos, na verdade, criaturas da vida. De consciência, mas existe uma interação muitas vezes com drogas, né, que nego coloca rótulo, vende, começa a dar lucro e parece que o meio ambiente propicia uma exacerbação, um aumento de uso e que começa a causar problemas, pelo menos ultimamente, né, porque o ser humano... A vida na Terra, faz tempo que foi criada, mas só ultimamente, nos últimos 200 anos, é que houve uma explosão demográfica. Nós não sabemos lidar com a gente. Estamos razoavelmente confusos do ponto de vista social e internamente também. Então, falar sobre drogas é falar sobre nós mesmos. Tá. A semana passada nós tivemos aqui, mas é fantástico isso, que se a gente observar assim com olhos um pouco mais a menos... Não de condenação, de polarização, é melhor. A semana passada nós estivemos aqui com os dependentes do samba. Foi um programa alegre e tal, deu prazer. E hoje nós vamos ter outro tipo de prazer, um prazer intelectual. Porque nós vamos falar de um assunto altamente preocupante. Preocupante, porque às vezes você mete um rótulo, uma tarja preta tal, com remédio controlado, mas... O que tem de nego dependente de medicação no mundo não está escrito. E como é que uma medicação pode medicar outra? Então nós vamos olhar para isso com olhos do especialista dos especialistas. A doutora Alessandra Dio, nossa convidada, né, do programa Recuperação, que está nos prestigiando aqui, ela conhece muito do assunto, é daquelas pessoas que são importantes. Por que é importante? Porque ela Não, é porque ela produz muito. Produz, né? Tô aqui, eu sei da produção dela, uma pessoa que fala coisa com coisa, né? Então, vocês vão... vai faltar perguntas, As perguntas que faltarem, Alexandre, que eu não souber fazer, quem que pode fazer? Eu complemento aqui. E você, o ouvinte, também pode participar. Aproveita, a doutora Alessandra, que além de tudo, ela é uma grande apoiadora da recuperação, viu? Apoia a causa da recuperação dos dependentes de álcool e outras drogas. E você pode participar fazendo sua pergunta pelo 0800 979 5011, repetindo 0800 979 5011, pelo Zap, eu já estou ligado aqui no celular, aqui na telinha, o DDD é 11 996433827, repetindo, DDD 11 996433827, e pela rede social, pelo Facebook, você pode ir lá na busca por Rádio Boa Nova,
Rede Boa Nova de Rádio, vai sair, o programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Dá uma compartilhada. Né? Dá uma compartilhada, ajuda essa informação a chegar no maior número de casas no nosso país. Doutora, vamos dar uma passeadinha dentro da alma, pelo menos, porque agora nós estamos falando do dependente químico, né? Então, eu acho que a primeira pergunta é como é que é essa interação, a ciência olha para essa interação, transtorno de dependência e mais a cabeça do dependente, como é que ele fica? Ele tem outras doenças, eu li lá, comorbidade, o que é isso, né? O que você poderia falar dessa interação, primeiro para a gente entender a loucura, a incoerência, o comportamento doentio do dependente? Acho que a gente tem que partir do princípio, né, José, que a dependência química também é um transtorno mental. Legal. Tá? As pessoas às vezes acham que transtornos por uso de substâncias não é a mesma coisa que transtorno mental. E sim, a dependência química está dentro dos transtornos mentais. Existe uma parcela da nossa população que vai ter mais de uma doença associada à dependência química. E é isso que nós chamamos de comorbidade psiquiátrica. Ou, atualmente, o termo que tem surgido é patologia dual. Essas doenças, elas podem co-ocorrerem ou elas podem acontecer uma simultânea à outra, né? Em geral, uma condição que é bastante comum na nossa prática é o garoto que tem déficit de atenção e hiperatividade durante a infância e adolescência, não é bem tratado e aí começa a cheirar cocaína e descobre que a cocaína, veja, um estimulante, o ajuda a ficar mais atento e, consequentemente, desenvolve também uma dependência de cocaína. O transtorno de déficit de atenção dele está curado? Não, ele está lá, ele existe ainda. Então essa é uma comorbidade comum. Outra comorbidade comum, depressão e alcoolismo. Então, o próprio alcoolismo gera depressão. E a depressão também pode ser um gatilho para que a pessoa passe a beber de uma forma compulsiva, de uma forma inadequada, problemática, e venha a desenvolver o alcoolismo propriamente dito. No senso comum, muitas vezes a mãezinha chega, meu filho ele é assim porque ele tem problema. Uma doença mental, como você diz, pode causar dependência, quer dizer, ele vai usar para tentar aliviar aquele sintoma de mal-estar. Seria isso primeiro? Eu não diria a palavra causar, eu diria como uma vulnerabilidade ou um fator de risco para que outra doença se instale. E aí a gente também tem que pensar que essa pessoa tem uma genética, uma predisposição para o desenvolvimento de uma ou duas dessas doenças. O meio ambiente, ele foi lá, usou, gostou bastante, mas devido a um mal-estarzinho que ele tinha. É o que acontece muito com a famosa maconha, né? O garoto que começa a fumar maconha na sua adolescência, ele tem uma predisposição genética, um tio, uma tia, um avô que já teve histórico de esquizofrenia, e ele tem uma combinação gênica que a gente já sabe hoje, que é valina-valina. Essa combinação gênica aumenta em 50% a chance de você vir a desenvolver esquizofrenia, e aí ele fuma baseado, passa a fumar todo dia, e ele abre uma janela, uma porta de vulnerabilidade para que ele já estava ali no limitezinho e tal, foi então passar a linha ele abriu a janela para psicose. Isso é para toda doença. A pergunta que eu queria fazer era essa. Ele tem lá um transtornozinho, vai, com intensidade e gravidade. Que pode estar calminho esse transtorno, tá? Né? Ele tá, vamos dizer, em processo de incubação. Tá, ele tá lá com sua intensidade não muito grave, aí começou a usar. A minha pergunta é, porque nós aprendemos aqui, lendo os livrinhos, né, desconcentrando as letrinhas lá dos livros, que dependência química, ela mexe com o cérebro, tanto na anatomia mesmo e no funcionamento. Eu queria saber, a pergunta é, pode aumentar o grau a doença pode aumentar a sua intensidade e depois ela se cronifica? A pergunta é bem danada, ó. A droga pode aumentar, fazer doença psiquiátrica no cérebro? Acho que ela pode
piorar, aumentar, Acha dar as palavras. gatilho, exato. Ela, com certeza, as duas ocorrências, né, dificultam mais ainda o diagnóstico, podem fazer com que o diagnóstico de uso de substâncias ou da doença mental primária seja mais tardio, e essa pessoa pode ficar aí vagando de especialistas e clínicas e outros tipos de atendimento, sem de fato real saber o que se passa com ele, né? Tá. Como é que se usa-se medicação para, vamos dizer assim, ó, daqui para frente vamos falar de promoção da abstinência. Então o que a gente vê é que no geral, o que é terapia medicamentosa? Ela é o centro do tratamento, porque existe uma aura mágica, muitas vezes trazendo para o senso comum. A mãezinha fala, não, ele está tomando medicação. Fica aparecendo no imaginário popular que a terapia medicamentosa é o remédio que vai curar o danado. Pelo contrário, né, Zé? Eu acho que até um dos 10 princípios do NAIDA fala que a terapia medicamentosa é parte desse processo. Eu, parafraseando a minha amiga Neide Zanelato, ela fala que os medicamentos não são a pílula mágica capaz de curar a dependência química, mas ela é parte da mágica e da arte de cuidar de pessoas. Então, sozinho um medicamento, ele não é capaz de fazer toda essa transformação para que o indivíduo chegue ao processo de recuperação. Muitas pessoas vêm até nós médicos buscando exatamente isso, principalmente para parar de fumar. Tá? Para parar de fumar, as pessoas acham, eu já tentei de tudo, eu preciso de uma medicação milagrosa. Quer dizer, essa medicação milagrosa, ela não existe. Você está falando aí, doutor, eu fico lembrando com essa história de fazer esporte, eu estou atrás de um remédio para alongamento, parece que é uma coisa automática, né? Você tem um problema, você quer ir atrás de uma medicação achando que a medicação vai alterar todo o sistema e vai mudar. A gente quer um caminho mais fácil, né? E a medicação, ela é parte desse processo e ela não é o processo. Então, quando você fala a aura mágica que existe em cima da medicação, que é algo que aconteceu com outras esferas, vamos pensar além da dependência química, foi com o advento da sildenafila, que são os medicamentos utilizados para promover tratamento da disfunção erétil. Quando ele chegou, também chegou como o milagre. Mas hoje a gente já sabe que não é só isso, né? Que precisamos de outras questões aí para que a pessoa volte a funcionar. Existem critérios para medicar um paciente? Por exemplo, vamos montar um caso aqui. Aparece na sua frente um usuário de ingesta razoavelmente pesada de álcool e cocaína, que é normal hoje, o cruzadão. A gente chama de cruzado tolerância cruzada, né? Tá. Se ele tiver, como é que vocês, o profissional, o médico, psiquiatra, medica? Ele tem que saber o estágio que ele está. Por exemplo, se ele chegar bêbado e drogado, como é que você vai medicar? Se ele chegar, vamos ver no tempo, só para a gente ser didático com o público que nos vem. Se ele chegar em síndrome de abstinência, meio tremendo e tal, se ele chegar já numa fase que ele está em recuperação, mas está se queixando que ele está tendo fissura, se ele chegar dizendo que está vendo coisas, mas ele já está parado há algum tempo, e se ele se queixar que está com depressão, eu estou dando essa esteira aqui no tempo para ser didático. E cada medicação, como é que funciona isso? Daria para explicar, doutora? Acho que sim. Acho que a primeira parte, quer dizer, um sujeito que chega num processo de intoxicação, ou seja, bêbado, drogado, ele necessita de uma avaliação muito mais clínica naquele momento do que psiquiátrica. Física. Por quê? Clínica do seu corpo. Por quê? Nós sabemos, por exemplo, que a cocaína ela ativa uma série ela é hipertensora, então esse sujeito ele pode estar com a pressão alta, ele pode estar fazendo um derrame, um AVC, ele pode evoluir para um infarto agudo do miocárdio. Então essas questões devem ser a primeira tomada de decisão. Bom, ele está estável e nós vamos pensar em algo. Manutenção da vida. Ok, não existe ainda medicações que revertam intoxicações por cocaína, por maconha ou por álcool. Nós vamos então tratar o segundo passo, que seria o que você falou, que é a abstinência, e cada droga tem um processo. Espera aí, só para o público saber.
Abstinência quer dizer o quê? Houve o fígado jogou fora a medicação e ele vai entrar numa crise de precisar da droga, seria isso? Seria isso, e cada droga tem uma síndrome de abstinência característica diferente, né? Se quiser falar um pouquinho disso, eu acho legal. Por exemplo, do álcool é um quadro bastante florido, que é com tremor de mãos, extremidades, sudorese, suor, calafrios, náusea, vômitos. Delírio e alucinação não tem nada a ver com espírito. Às vezes ele está vendo espírito. Não tá. Ele está tendo um desequilíbrio. E aí, isso é exatamente um estado grave da abstinência, quando a gente chama de delirium tremens, em que esse indivíduo começa a ver coisas, ouve vozes. Em geral, são microsopsias, bichinhos, né? Eu vi de ver cachorro no quintal de casa. Tinha um quadro em casa. Tiro de raio laser. Tinha um quadro em casa, eu olhava pro quadro, a mulher me dava tchau. É horrível, a gente tá rindo, mas é horrível. Que eu falei, eu tô ficando louco. Eu contei a semana passada que eu estava em um hotel em Londrina e abri um portão no teto, estava em síndrome de abstinência, né, e começou a descer monstros e tal, e eu não conseguia me mexer, então... Terrível. Acho que além de terrível, olha o risco que tem isso, José. Se você, de repente, abre a sua janela e resolve que tem que pular dela. Então, esse é um quadro também em que a gente tem que estar atenta, não só à preservação da vida física, quanto prestar atenção para uma ideação, uma tentativa de suicídio, né? Aí como é que você medica isso? Bom, se for o álcool, nós vamos usar os nossos amigos benzodiazepínicos. É um calmante, é um álcool granulado. Que é um calmante. E promover justamente as reposições daquela pessoa precisa, de hidratação, de vitamina, de alimento, de repouso, de dormir. O corpo precisa se restabelecer. Vamos agora um passo à frente. Então passaram-se 3 meses ou 2 meses e eu não consegui. Eu promovi minha abstinência, mas não consegui manter ela. Por quê? Porque eu tô tendo recaídas de vez em quando. Mas, doutora, é um negócio tão forte que eu não consigo segurar, doutora. Eu rezo, eu faço isso e tal, mas daqui a pouco eu tô indo chorando pra biqueira. Provavelmente você tá me relatando o quê? Que você tá com fissura, tô com vontade de beber. Me dá diarreia, doutora. Ou seja, nós vamos pensar numa medicação que vai atuar aí. Infelizmente, José, hoje... Peraí, dá diarreia? Pode dar. Eu tive diarreia, Infelizmente, hoje, vai fazer pra mim? O que eu ia falar é que o arsenal terapêutico para dependência química em específico hoje, ele não tem crescido como as outras doenças psiquiátricas. Então, se hoje você falar para depressão, meus colegas que tratam depressão têm uma infinidade de antidepressivos novos no mercado. Pelo interesse da indústria farmacêutica, por ser uma doença extremamente prevalente, e aí na dependência química nós temos prevalente, mas não é tanto quanto a depressão, e também talvez exista aí um estigma atrelado que para que eu vou investir remédio em tratar dependente químico, né? Mas nós temos aí algum arsenal que é, por exemplo, uma medicação que atua diminuindo a fissura pelo álcool. Fala o nome do princípio ativo para a gente explorar. Naltrexona, né? Naltrexona. Isso, que já caiu a patente, tem outros laboratórios produzindo, e basicamente é o que a gente chama de um antagonista opioide. Ele vai lá no nosso cérebro, no sistema de recompensa cerebral, encaixa com um receptor e faz com que este prazer que eu tenho de beber um copo de cerveja fique bem menor. Isso vai diminuir a fissura e o mecanismo de busca, seria isso? Provavelmente. Qual é a parte do paciente? Porque aí falando, mas eu tomei a medicação e estou tomando a medicação e usando. A parte do paciente é praticar o evite. Ou seja, não é porque eu tomei a naltrexona que eu posso entrar no boteco a hora que eu quiser vamos fazer o teste, quando né? Quando você olha a bula do Hevia, a monografia, ela está escrita assim, essa medicação só funciona com terapia. Quer dizer que não é medicação não só. É lá só mesmo a medicação, já fala isso. A medicação ajuda, atenua, mas eu também não vou me colocar numa situação de risco de enfrentamento. E aí acho que entra realmente a posição do paciente. É bom que se saiba, doutora, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Eu cansei de ler que o núcleo do tratamento é muito claro isso. O núcleo do tratamento da dependência química é psicoterapia, é informação, o núcleo. Agora, essa terapia complementar é para ajudar na questão psicopedagógica. Quer dizer, a parte do paciente é grande. Você não pode ter a ilusão de que uma medicação que vai
rebaixar um pouco o nível de consciência vai te levar, não, você precisa ter ganho com aquilo. A minha pergunta é, o paciente, no geral, o profissional, ele tem que falar para o paciente o que a medicação faz ou ele dá e tudo bem? Sem dúvida, sem dúvida. É isso que eu queria saber. Para o medicamento funcionar, faz parte de um algo contrato terapêutico que nós chamamos de uma psicoeducação na hora de prescrever. Então, olha, esse medicamento funciona se você tomar dessa forma, de forma continuada. Uma das coisas que as pessoas muito fazem com o antidepressivo a grande maioria dos antidepressivos, ele só funciona a partir da segunda semana. Sim. E as pessoas, às vezes, começam a ter efeitos colaterais antes, ou então, eu tô triste, tomei a minha fluoxetina. Eu falei, nossa, você melhorou? Melhorei muito. Muito provavelmente aquilo não era depressão, é autossugestão. Porque você sabe que também existe uma parcela de pacientes que respondem ao placebo, né? Que é a autossugestão. Então, esse é um enigma aí da medicina, que tem muitos estudos já pesquisando por que determinados pacientes respondem ao placebo. Eu vou abrir um parênteses aqui, só curiosidade, para você matar a minha curiosidade. Quando o paciente... Não, experiência clínica danada que você tem. O paciente chega falando, nossa, doutor, eu adorei essa medicação. Você não liga o desconfiômetro, não? Adorei. Ai, tem mais? Tem uma pergunta aqui da ouvinte que vai junto com essa tua dúvida, né? A Luísa Marques de Medeiros, ela pergunta o seguinte: quando a pessoa vai ao médico dizendo que não está bem, o médico aumenta a dosagem do medicamento controlado, deixando a pessoa meio como zumbi, como aconselhar? Então é mais ou menos parecida. E aí que a gente, né, Alexandre, tem que fazer uma diferença entre remédios controlados, nem todos são faixa preta. Faixa preta são os chamados benzodiazepínicos. Esses sim causam dependência. Os demais, que são faixa vermelha, controlado, não vão causar dependência, exceto aqueles que a gente prescreve também na caixinha, na receita amarela, que são medicamentos como a metadona, que também dá dependência e é faixa preta, tá? Então, assim, acho que se você está se queixando, ele vai tentar ver, será que existe um outro horário melhor que essa pessoa não fique tão sonolenta? Porque tem medicamentos que nós prescrevemos de manhã. E aí que existe uma coisa chamada individualidade. Cada organismo é um organismo. E que eu vou ter que pensar que talvez para o José, eu vou ter que botar esse remédio lá depois do almoço. Né? Então, o que parte dessa pergunta dessa ouvinte? O bom vínculo com o seu médico, com o seu terapeuta. Eu tenho que ter essa boa relação médico-paciente, que hoje, aliás, as escolas de medicina têm novamente ensinado, veja, eu ensinar empatia, eu ensinar relação médico-paciente é algo extremamente importante, para que essa pessoa possa ter liberdade de chegar para mim e falar, Alessandra, eu fiquei chapada, dopada com essa medicação. E certo. Eu, enquanto médico, não me aborrecer com isso. Né? E, José, eu vou te pedir um parênteses agora, que eu não posso deixar de perder a oportunidade. Põe uma Chaves, né? Uma Chaves, né? Mas é porque, olha, o ouvinte da TV Mundo, o telespectador da TV Mundo Maior, o ouvinte da Rádio Boa Nova, você que nos acompanha pela rede social, nós do programa Recuperação estamos muito felizes de estar participando com a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, a qual a doutora Alessandra Dil é vice-presidente, do primeiro workshop sobre maconha além do proibicionismo, que vai acontecer agora no dia 7/6/2019, aqui em São Paulo. Vai estar presente profissionais brilhantes do Brasil que contribuem com políticas públicas. E você pode fazer sua inscrição, são poucas inscrições, viu? São só 100 lugares. Você pode fazer a sua inscrição pelo www.abead.com.br/maconha. www.abead.com.br/maconha. Essa é a realização da Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas, com o apoio do programa Recuperação, né? Nós somos juntos. O que eu acho bacana, José, é que veio a academia de mão dada com você, que usou droga, comigo que usei droga, e juntos nós estamos realizando aí agora um trabalho contribuindo nas políticas públicas do uso de álcool e drogas no país. É uma construção social, não é fácil, né? Voltando ao tema, doutora,
é difícil alguém que para na sua frente com a experiência que você tem, sabendo dos limites, né, da ciência neurobiológica, que ainda está engatinhando, saber como é que funciona o cérebro, por Sem mais dúvida. que ou não é? A década de 90 a 2000 foi a década do cérebro. Então, você saber lá, os circuitos inibitórios e tal, a química cerebral, cálcio, Acabamos de potássio. descobrir o sistema endocannabinoide, né? Anandamida, os tal. israelenses aí saíram na frente e então Aí eu costumo dizer o seguinte, nós já temos cocaína na cabeça natural, maconha natural, tá tudo natural e tal, o que entra só vai inibir, desregular, o ponto de equilíbrio vai para outro lugar e tal, e a pessoa fica meio trezona. Trezona é um jargão aí de loucura. Mas, quando para alguém na sua frente, casos reais, que a todo momento aparece. Você, com a sabedoria que você tem, se olhando para uma pessoa com sobreposição de sintomas, eu estou depressivo, você não sabe se a pessoa está depressiva por causa que está usando ou porque já é, ou tal. E o que fazer? Quais são as orientações, os protocolos para você medicar? Porque existe lá, você falou fluoxetina, existe 20 tipos de fluoxetina com nomes diferentes, sais diferentes. Como é que deve ser essa anamnese? É demorada? Você não tem tempo? O cara quer para ontem? no mundo Eu só estou colocando a sua dificuldade. tá. No mundo de No hoje. mundo ideal, É. eu necessitaria que esse paciente estivesse sem uso de substância, tá? E aí, claro que dentro do ambiente de internação, isso fica mais fácil. Mas nem todas as pessoas que a gente atende vai necessitar de uma internação. Mas elas vêm à consulta ambulatorial e seguem em uso. Então, você falou exatamente uma dificuldade que é de todos nós, especialistas, Diagnóstico que é diferencial. diagnosticar o que aquilo é síndrome de abstinência, é síndrome amotivacional, é efeito colateral da droga, é o quê? Né? E aí a gente vai se valer de algo que na psiquiatria a gente pensa que o diagnóstico ele é transversal, né? Muito provavelmente a gente não vai conseguir às vezes fechar que é transversal? isso. Transversal quer dizer ao longo do tempo. Ah, tá. Né? Ou seja, Estudo eu olho o Alexandre longitudinal. hoje, o Alexandre vem para mim com um histórico que ele está deprimido, que ele está para baixo, com sintomas depressivos. E aí eu nunca perguntei pro Alexandre, você tem alguém na sua família que tem algum transtorno mental? E ele, parece que eu tinha uma avó que era meio bipolar, e eu não dou bola para isso. Medico o Alexandre, por exemplo, com um antidepressivo. Volto o Alexandre daqui 3 semanas. Piorou. Uhul! Esse remédio foi ótimo, ele fez uma virada maníaca, né? Então, quer dizer, nós temos que, às vezes, em curto espaço de tempo, pensar num protocolo basicamente que é história familiar, sintomas prévios, e uma coisa que nos ajuda muito na psiquiatria, e por isso que eu amo a psiquiatria do desenvolvimento, é olhar para trás da história do Alexandre, por exemplo, e ver como é que era a infância, como era a adolescência. Antes dele começar a ter esses sintomas, que outros indícios vão me falando que ele pode ter uma comorbidade psiquiátrica? Muitas vezes nós acertamos, outras vezes nem tanto. Por isso que o retorno é importante. É isso que eu né? queria chegar aí. Qual que é o mais importante? Seria a medicação e seus efeitos ou o gerenciamento do especialista? O gerenciamento do especialista. E aí entra o feeling, uma lacuna. Nossa Senhora. Entra uma lacuna imensa. Por quê? É uma fusão entre paciente e profissional e médico. Importantíssimo. Tem que fazer forma o vínculo processo. pro Alexandre voltar na segunda entendi. consulta. Inclusive o NIDA, até pro ouvinte que não sabe, o NIDA é o centro de pesquisa americano que está para dependência química, o mesmo que o Vaticano está para os católicos, né? Ele orienta que esse tratamento da recuperação tem que ser sempre reajustado, revisto constantemente, né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção, detalhe, é que essa observação é empírica, tá, doutora? Do dia a dia, trabalhando com dependente, é que a família, a pessoa, a rede de apoio da pessoa, ela está sempre em busca de soluções mágicas, profissionais mágicos, esquece de perceber que dependência química é um processo totalmente interno, que está ali na cabeça do cara, no cérebro da pessoa. E da rede, da família, que também está nesse processo junto, né?
E aí ficam atrás de soluções mágicas. E muitas vezes esse acompanhamento mais permanente do que está acontecendo ali é necessário. Alexandre, mas qual é o desafio? Eu fazer esse diagnóstico num curto período de tempo, sendo que, vamos pensar, que no nosso Brasil e na minha faculdade de medicina, se eu tive 1 ou 2 aulas sobre dependência química, foram muitas. Eu talvez não tenha tido. Tá? E tá no imaginário, não, leva no médico. Aí eu fui fui para residência de psiquiatria e a formação em dependência química também foi, vamos dizer, pífia ou tíbia, vamos dizer assim. Ou seja, faltaram muitos elementos. E aí a gente teve que buscar outros fatores e outras escolas. Então imagina aquele médico que está lá na ponta, que se formou e que ele tem que fazer esse diagnóstico em curto espaço de tempo e, além disso, com todas essas variáveis, ele dá uma medicação. Muitas das vezes, eu já tive paciente no consultório que eu falei, olha, hoje eu não vou medicar. Os pacientes saem muito... Existe uma cultura no Brasil de que, não, se esse médico não dá remédio, ele não é um médico bom, né? E aí eu vou falar, olha, você volta aqui. Teve até um paciente que agora me veio à mente, né? Que ele tinha uma série de comorbidades clínicas, com problemas renais, hepáticos, e na época ele era um bipolar dependente de álcool, e eu falei, bom, meu arsenal terapêutico, todos eles vão fazer danos hepáticos. Eu falei, olha, vamos combinar o seguinte, você vem na consulta na semana que vem, não vai ser cobrada essa consulta, e eu vou estudar o seu caso. Eu achei que nunca mais ele ia voltar, porque ele fala, como assim? Ela vai estudar ainda, né? Isso eu pensando dele. Pelo contrário, fez um efeito maravilhosamente positivo, porque ele, bipolar já grandioso, saiu falando, a doutora vai estudar o meu caso. Então, ele voltou e falou, a senhora estudou? Eu falei, estudei, achei uma alternativa para você. E a gente fez um grande vínculo durante a vida dele e ele veio a falecer limpo, graças a Deus, mas morreu das complicações do alcoolismo, né? Essa dificuldade que alguns médicos, que é natural isso, né? Ele pode ser influenciado pela própria indústria ou então pela moda. Por exemplo, ó, a gente anda atrás, o Alexandre acabou de falar, de novidades, de pílula mágica. E ultimamente tem aparecido, por exemplo, a planta lá da África, ibogaína. É um monte de perguntas. Ibogaína. O santo daime, a chacrona lá, o cipó do pessoal do norte e tal, isso daí cura a dependência química. Que mais? A maconha, né? O princípio ativo da maconha. A gente fala do princípio ativo, mas é a maconha, é o princípio alucinógeno. O que tem de verdade nisso? Nós temos expertise, empoderamento de tratar isso de uma forma legal. O que você falaria dessas novidades maravilhosas? Excelente pergunta, José. Por quê? Porque cresce o número de clínicas, e se a gente fizer um Google agora, clínica para tratar a dependência química com ibogaína. A promessa é que a ibogaína faria um reset dos seus traumas e que após uma sessão você esqueceria aqueles problemas todos que você já teve, o que levou a usar droga e começaria uma nova vida. É a cura do vício. Eu acho isso assim, nós estamos há quantos anos debatendo uma doença complexa, multifatorial, biopsicossocial, crônica, espiritual, crônica, recorrente, né? Progressiva e fatal. Será que uma dose de ibogaína? Primeiro, essa substância ainda não foi testada em humanos. Basicamente, os pouquíssimos estudos que existem são em ratos, mostrando efeitos cardiovasculares seríssimos. Podemos descartar, doutora? Portanto, assim, vem pacientes e família falando, eu vi uma clínica que usa. O que você acha? Eu, enquanto cientista, eu tenho que falar, eu acho que você não deve usar ainda. Porque uma indústria farmacêutica, para lançar um medicamento, ela tem inúmeros protocolos, ela passa desde o ratinho, de uma população pequena para uma população grande, e existe o pós-market ainda. Dos resultados. Então, não é à toa. José, preciso privilegiar aqui os ouvintes que está
bombando aqui. Tá. Eu falo, tem que estar bombando. Você Bombando ainda eu pode gosto, hein? participar. 0800 979 5011, 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil, pelo WhatsApp, no DDD 11 996433827. Repetindo, DDD 11 996433827. Então aqui tem a Maria Antonieta Wolff agradecendo pelo programa, Anitta, NAC, gratidão, Paloma Ribeiro, a turma mandando abraço do Piauí, também estão mandando um abraço, adorando o programa. E aqui no WhatsApp tem algumas perguntas, então vamos lá. Boa tarde, gosto de ouvir esse programa Recuperação. Estou ouvindo. A minha mãe usa antidepressivo risperidona há 8 anos. Antes usava diazepam. Como ficam os sentimentos dela? Ela está com o cérebro comprometido. Ela tem 93 anos. Né? Ele quer saber. Mas eu achei bacana a pergunta dele. Ele não passou o nome. Mas eu achei interessante a pergunta. É que dá para trabalhar, doutora, a questão da medicação e os sentimentos. Como é que é isso? Muda a pessoa? Primeiro eu só tinha que esclarecer que a risperidona não é um antidepressivo, ela é um antipsicótico, tá? E provavelmente ela foi prescrita por uma senhora idosa que pode ter alterações de comportamento e de memória. Muitas pessoas acham que os seus sentimentos vão ficar abafados a partir do momento que passa a tomar um antidepressivo, por exemplo, né? Eu não consigo mais sentir, ou então, mesmo tomando um antidepressivo, eu assisti aquela queda de Brumadinho e chorei. Eu falei, sim, qual o problema disso? Você é ser humano, portanto, você vai se emocionar igual. O remédio não vai impedir que você chore, que você ame, que você sinta, ou que vai te deixar imune às mazelas que existem nesse mundo todo. Outra pergunta aqui, a pessoa pede para repetir o endereço eletrônico para fazer a inscrição em junho. Então vamos lá. Primeiro workshop Maconha Além do Proibicionismo, dia 7/6, em São Paulo. Esse evento está sendo realizado pela Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, com o apoio do programa Recuperação. Alexandre, como é que vai ser esse evento, o conteúdo e a dinâmica dele, você sabe, não? Sei, José Carlos, é o seguinte, o que está acontecendo? Hoje se fala muito em legalização de maconha, uso de maconha, mas não se fala disso com evidência, com fatos. O que é realmente usar a maconha, o que ela causa, quais os estudos que tem, porque ninguém sabe se legalizar a maconha, o que vai acontecer. Nós sabemos o que já acontece. Pôr em ordem o pensamento. Eu acho que eu queria somar que esse evento na parte da manhã, ele vai falar mais desses aspectos legislativos, e é interessante que nós temos o apoio da FEBRACT, do Amor Exigente, do Faces e Vozes, do programa Recuperação, e a parte da tarde nós vamos estar discutindo os aspectos clínicos. Como que eu atendo, né, José, o garoto adolescente cuja mãe leva para o atendimento para parar de usar o baseado e ele fala, eu não vou parar, pergunta para minha mãe, ela que vai pagar essa consulta. Vai ser um palestrão ou vai ser interação com... A segunda parte vai ser um workshop e a primeira parte com os legisladores é um painel com especialistas. As pessoas podem participar, obviamente. E você pode fazer sua inscrição, olha aí, vou passar agora. www.abead.com.br/maconha. Repetindo, www.abead.com.br/maconha. José, tem mais duas perguntas aqui, tem que privilegiar o nosso ouvinte. Bastante. Você já fez bastante. Mas eu tenho uma aqui que é danada, eu estou ainda em dúvida então, se eu faço. Então segura ela aí, eu vou fazer duas. Mas a doutora está quente ali, eu vai posso anotando, fazer? eu vou fazer 3 de uma vez vir. E uma que eu não entendi aqui direito. Aqui, o Adilson Lopes, ele pergunta, qual é o momento da pessoa poder parar com o medicamento? Essa é uma. A Paloma Ribeira, ela pergunta, por que muitas vezes quando o adicto está em recuperação ele se corta? Tá? E uma aqui da ouvinte... Nossa senhora, é muita coisa. Peraí, vamos... Raquel, para tudo deixa, bem, do Ceará. Essa aqui é uma pergunta mais técnica, ela fala... Falando aí do histórico familiar, lembrei da anamnese, o questionário do mapa de Ménetrier aborda esse lado. Eu não conheço esse questionário.
os dois lados. Primeiro a anamnese, depois a dietese, Mara Raquel do Ceará. Ela fala da importância. E chegou aqui mais uma última, do Devanir Belmonte. Tomo medicação, Pondera 20 mg e Donarém 5 mg. Fica dependente, será? Ótimo. Então vamos começar pelo Adilson, né? Que fala, qual é a hora de parar? A minha resposta para o Adilson é, depende. Depende qual é a sua doença. Depende se você tem uma comorbidade com a dependência química, por exemplo, depressão. Se você teve um único episódio de depressão, você vai se tratar de 6 meses a 1 ano. Se a sua depressão é recorrente, ou seja, teve mais de um episódio, muito provavelmente você será um candidato para tomar remédio a vida toda. Nossa, eu vou ter que tomar remédio a vida toda? Talvez as pessoas não pensassem assim quando a gente fala de diabetes, né? Você vai ter que tomar uma medicação, que você tem uma doença que é diabetes, e ela é crônica e é para a vida toda. Por que que as pessoas têm o mesmo pensamento têm um pensamento diferente para a dependência química e para outras doenças mentais, né? Então, essa é a resposta aí para o Adilson. Para a Paloma, né? Começou a se cortar. Então, nós temos que pensar que talvez exista uma outra comorbidade. O que representa muitas vezes o se cortar a grosso modo? Eu quero sentir na minha pele um sentimento do qual eu não consigo expressar. É uma dor que eu prefiro senti-la fisicamente, porque eu não estou dando conta mentalmente de lidar com essa dor. Então, eu prefiro me cortar, porque aí realmente eu sinto ela na minha pele. Então, a gente pode pensar aí, né? Alguma coisa está acontecendo na esfera da personalidade dessa pessoa, e acho que merece, sem dúvida, uma investigação. Eu trabalhei na FEBEM uns 10 anos e os internos se cortavam. Agora, a primeira vez que eu ouço uma explicação, nunca me interessei em saber por quê. Porque essa dor é insuportável. É um fenômeno lindo, né? Apesar de ser horroroso. Eu não queria usar a palavra borderline, porque nem sempre é um transtorno de transtorno de personalidade, mas é uma forma de eu sentir aquela dor e que está insuportável dentro da minha cabeça. Como ele é repetitivo em várias pessoas, a gente não pode falar, não, ele está fazendo isso porque ele quer chamar a atenção. Peraí, ele faz isso e o outro lá na Europa faz e na Argentina faz. Então é um fenômeno repetitivo e previsível em determinadas situações. Principalmente na adolescência, né? Que acho que tem crescido essa questão. Vocês devem ter falado dos fenômenos baleia azul e assim por diante aqui. Queria responder também a colega do Ceará e dizer que infelizmente eu não conheço esse instrumento. Que bom que você falou dele. Nos mande aí para o programa para que a gente possa conhecê-lo e talvez saber se tem uma validação aqui no Brasil, né? Mara Raquel de Iguatu, Ceará, obrigado pela participação. Então, obrigado pela participação. E a outra, finalmente, que é a mais fácil, é se o Pondera e o Donarém dão dependência. Fique tranquilo, Devair, não dão dependência a essas medicações. O Donarém, às vezes, quando eu preciso dormir, eu tomo um Donarenzinho, minha cabeça não para de funcionar. Vamos passar para o psiquiatra. Vamos passar para o psiquiatra, Alexandre. Porque automedicação. Automedicação. Há um minutinho, olha. Eu vou deixar uma pergunta aqui, só vou deixar a pergunta que. Já acabou? Já acabou. Credo, muito pouco. Volte na próxima semana. O segredo está no retorno. Eu acho que ela fala que tinha que durar 2 horas o programa. Eu acho que isso daqui daria um tema para um programa, a gente ficar discutindo aqui de uma forma razoavelmente calma, né, tranquila, que é falar sobre as clínicas. Nós temos 3.000 clínicas, 4.000 clínicas oficiais e oficiosas, né, que tem lá 20, 30, 40 internos. E existe um procedimento, uma terapia medicamentosa ali. Há exageros, a gente sabe disso. Não sabe como que acontece isso, mas como é que funciona isso? O médico chega lá, medica 3, 4, 5, 10 pessoas. Existe critério, existe vigilância para isso? A medicação que é dada lá serve para quê, já que não existe gatilhos para uso, né? Qual seria o objetivo de você medicar, muitas vezes exagerado, a pessoa sai de uma clínica com 4, 5, 8 medicações.
Então é um assunto que você teria uma opinião, uma visão, o que deve ser feito. Acho que isso, isso já está nos bons princípios das boas práticas clínicas, né? Que a monoterapia sempre é a escolha, que a polifarmácia, hoje existem vários debates dentro da medicina falando das polifarmácias, né? E nós devemos evitá-la, o máximo. Um assunto para o próximo programa. Tá bom, nós estamos terminando esse programa. Obrigado por vocês ter nos prestigiado. 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Boa tarde a todos. Um abraço, até logo. Você ouviu Recuperação.